Imagine a dor de um dos homens mais poderosos de sua época, o governador do Egito, ao ver dois de seus netos envolvidos em um crime e mortos de forma trágica. Esse drama pode ter sido vivido por ninguém menos que José, filho de Jacó. Seus dois filhos, Manassés e Efraim, ganham destaque a partir do final do livro de Gênesis. José, que havia sido vendido como escravo pelos próprios irmãos, foi exaltado por Deus e se tornou governador do Egito ao interpretar os sonhos do faraó. Com isso, não só salvou o Egito da fome, mas também sua família. Durante esse período de prosperidade, nasceram seus filhos, fruto do casamento com Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. Ambos os filhos de José foram abençoados por Jacó, já idoso. No entanto, Efraim foi especialmente exaltado quando Jacó, de forma surpreendente, cruzou os braços para abençoá-los, colocando a mão direita sobre o mais novo. A partir desse ato simbólico, Manassés e Efraim passaram a ser considerados como duas tribos de Israel, com identidade própria e papéis distintos. Quando o povo de Israel entrou em Canaã, sob a liderança de Josué, essas tribos receberam territórios importantes e estratégicos. Assim surgiu a chamada Casa de José, formada por Manassés e Efraim, cuja descendência deixou marcas profundas na história de Israel. Efraim, especialmente, ganhou grande proeminência, a ponto de representar, em vários trechos bíblicos, todo o Reino do Norte. Mas nem toda essa importância tribal impediu que, em seu início, a família enfrentasse tragédias dolorosas. Um desses episódios enigmáticos aparece no capítulo 7 de 1 Crônicas, onde é dito que alguns filhos de Efraim, netos de José, foram mortos pelos homens de Gate após uma situação envolvendo o roubo de gado. A Bíblia registra esse fato de maneira breve, porém carregada de dor e complexidade. O texto diz: "E foram os filhos de Efraim Sutela, e seu filho Berede, e seu filho Taate, e seu filho Eleada, e seu filho Taate, e seu filho Zabade, e seu filho Sutela, e e Eleade. E os homens de Gate, naturais da terra, os mataram, porque desceram para tomar os seus gados. E Efraim, seu pai, chorou por muitos dias, e vieram seus irmãos para o consolar." Após essa tragédia, Efraim teve outro filho, a quem deu o nome de Berias, dizendo que a desgraça havia caído sobre sua casa. Esse trecho bíblico levanta muitas dúvidas. Primeiro, há o questionamento se o Efraim mencionado seria o filho de José ou um descendente posterior. Alguns estudiosos acreditam que se trata de um efraimita de gerações futuras, o que situaria o episódio depois do Êxodo. Outros, no entanto, entendem que se trata do próprio Efraim, o que indicaria que o acontecimento teria ocorrido ainda durante o período em que os israelitas viviam no Egito, mas com alguns membros da família realizando incursões em Canaã. Há também incerteza sobre quem foi, de fato, o agressor. O texto pode ser lido de forma ambígua. Ou os filhos de Efraim desceram para roubar gado dos homens de Gate e foram mortos. Ou os homens de Gate invadiram os territórios dos efraimitas e os mataram para roubar seus rebanhos. Isso levanta mais perguntas sobre onde exatamente a ação ocorreu. Já em Canaã ou ainda em terras egípcias? Outra questão debatida é quantos filhos morreram de fato. Foram apenas e Eleade, ou também Zabade e Sutela? Alguns estudiosos acreditam que os nomes listados referem-se a netos e bisnetos, e que a morte afetou várias gerações. Há ainda discussões sobre a localização da cidade de Gate, mencionada no texto. Seria a mesma cidade filisteia tão conhecida, ou um local diferente com o mesmo nome? Apesar das dificuldades do texto, a maioria dos estudiosos concorda que esse Efraim é mesmo o filho de José, e que seus filhos ou netos tentaram roubar gado em Canaã, sendo mortos pelos habitantes de Gate. Isso explicaria o lamento profundo de Efraim e daria sentido ao nome Berias, dado ao seu filho mais novo, que significa algo como tragédia ou desgraça.
É tocante observar como mesmo as famílias mais abençoadas enfrentaram dores profundas. José, o grande homem de Deus que salvou nações, teve que lidar com a perda de seus netos. Efraim, abençoado por Jacó com a mão direita, viu a desgraça atingir sua casa. E mesmo assim, a linhagem dessa família foi preservada. José chegou a ver os filhos de Efraim até a terceira geração, e de Berias, o filho nascido em meio à dor, nasceu a linhagem que culminaria com Josué, o líder que guiaria Israel à terra prometida. Esse episódio nos ensina que não há família imune à dor. Mesmo pais tementes a Deus podem ter filhos que tomam decisões erradas. Efraim lamentou, chorou por muitos dias, como qualquer pai sofreria. Mas também errou ao dar a seu novo filho um nome que eternizava sua dor, sem reconhecer naquele nascimento um novo começo dado por Deus. Foi exatamente dessa linhagem, marcada por tragédia, que veio Josué, uma prova de que Deus transforma maldição em bênção. Essa história também foi escrita para encorajar os que viveram o exílio babilônico, mostrando que a destruição nunca é o fim, quando Deus está no controle. Se da dor de Efraim nasceu Josué, então a esperança sempre pode renascer, mesmo após a queda. Que essa história nos lembre que Deus pode restaurar famílias, reerguer destinos e escrever capítulos de vitória a partir das páginas mais sombrias da vida. Agora comente aqui. Você já conhecia essa história impressionante dos netos de José?